Parashá Emor, capítulo 21 de Levítico. E disse o Eterno a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes dirás: o sacerdote, por um morto entre seu povo, não se fará impuro, salvo por sua mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, por sua irmã virgem próxima a ele, que não esteve com homem, por ela se fará impuro. Não se fará impuro o marido sacerdote entre o seu povo por causa de uma esposa que o fez profano. Não farão calva pelo morto em sua cabeça, nem a sua barba rasparão com navalha, e em sua carne não farão incisões. Santos serão para seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, pois as ofertas queimadas do Eterno e o pão de seu Deus eles oferecem, e serão santidade. Até aqui está bem. Vamos ver aqui esse primeiro comentário, que está aí com o número 1 embaixo no rodapé da página, que diz assim: fala aos sacerdotes. Rashi, o comentarista, indagando a razão da repetição da ordem, fala, e lhes dirás, explica, para advertir os grandes para que cuidem dos pequenos. Não somente os sacerdotes adultos devem ser cautelosos para não se tornarem impuros. Também os jovens Kohanim, os Ketanim, devem saber que chegará o dia em que substituirão os Gedolim nos serviços e obrigações sacerdotais. E para se tornarem dignos da missão sagrada, eles devem ser treinados, disciplinados e orientados para o alto e responsável cargo desde a mais tenra infância. Grandes educadores chegaram à conclusão de que a falta de compreensão entre pais e filhos e o abismo que separa as gerações tem sua origem na própria casa paterna, pois na corrida vertiginosa atrás de divertimentos fúteis e a ânsia constante de acumular maiores bens materiais, se desinteressam completamente da formação espiritual e intelectual de seus filhos, deixando de ser exemplos para eles e abandonando-os aos cuidados do seu pessoal doméstico e amizades perniciosas a um meio ambiente desajustado e cheio de vícios. E é isto que a Torá resumiu nesta frase lapidar: e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Indicando que a casa, o lar, é o pilar da educação. O mesmo que Rashi destacou com outras palavras, mas no mesmo sentido. Os maiores devem dedicar maior atenção aos menores. É interessante notar que só na língua hebraica a escola é denominada Beit Sefer, casa do livro. O que nos leva a deduzir que sem Bait, casa, não pode haver Sefer, livro. E Sefer, no sentido amplo da noção, significa cultura, educação, integridade de caráter. Quando se entrelaçam a casa e o livro, criam uma geração que se torna uma felicidade para a própria família e uma bênção para a humanidade. Veja que boas palavras. A gente vinha falando nas semanas anteriores e colocando, nós já vimos lá sobre aquela questão do sangue, da forma como Deus procurou trazer o povo sem uma conexão de uma nova realidade, mas dentro daquilo que era conhecido deles, tá?
E aí a gente citou sobre a questão do sangue, quando o profeta declara, Deus falando que ele em nenhum momento teve a intenção em falar aos pais em relação a sangue. Comentamos sobre os sacrifícios, como é dito no livro de Hebreus, que sem sangue não há remissão de pecados, e nós explicamos que essa palavra ela já é quebrada pela própria Torá. Porque nos capítulos primeiros de Levítico, você encontra ali uma oferta, um sacrifício ao Senhor que não entra sangue, tá? Portanto, tem oferta sim para remissão de pecados. Agora, se quiser pensar somente uma oferta, porque tem uma oferta específica que é a oferta de pecados, tá? Essa tem o sangue do animal. Mas o conjunto todo destes sacrifícios que são analisados está dentro deste comentário que a gente acabou de ler, tá? É como esses 5 tipos de sacrifícios mostrassem o livro, mostrando a Torá numa base educacional, como o lar. Porque a Torá, estes sacrifícios, o templo, no caso ali, começaria com o tabernáculo, passaria a ser a casa deles, o lar deles, onde o maior, o sumo sacerdote, tá? Que é aquele que representa Deus, que tem roupas com fio de ouro, com azul, tem aquelas vestimentas, 8 tipos de vestimenta, que o torna tão bem apresentável, que faz com que mexe com aquela questão psicológica, porque as pessoas, muitos, eles admiram somente aquilo que é belo e deixam de lado outras coisas. Até nisso Deus pensou que o ser humano deveria também olhar para o sumo sacerdote, entender realmente as vestimentas daquela forma, para poder entender que somente Deus poderia ficar daquele jeito. Eu não falei naquele dia, mas a gente pode lembrar agora que, historicamente falando, Alexandre o Grande, ele se rendeu justamente a uma visão, quando o sacerdote da época, ele, com medo, sabendo que o exército de Alexandre iria passar pela região, e ele tinha medo de que o povo pudessem serem mortos pelo exército. E aí ele foi pedindo a Deus, e Deus justamente deu essa estratégia. Mandou com que todos os sacerdotes se vestissem com suas roupas brancas, e ao invés de ficar dentro da cidade, era para sair ao encontro. E aquela visão daquele monte de gente de branco, aquela coisa toda, cumpriu para o Alexandre a visão antes dele, um sonho na verdade, antes dele sair lá da cidade dele, da Macedônia, ele tinha tido sonho com aquela imagem, com aqueles homens vindo vestidos daquela forma, e Deus dizia para ele que era para ele ficar tranquilo, forte, porque Deus o faria vencedor. E é quando ele então desce do seu animal e curva, não somente curva a cabeça, mas ele se inclina até o chão, colocando a testa no chão, a ponto do general dele cutucar e dizer: Senhor, você está se humilhando diante destes homens, isso não é bom. E ele disse: eu não estou me humilhando diante destes homens, mas eu estou me rendendo diante ao Deus que estes homens servem, tá? Então isso já cumpriu literalmente na história, e com certeza isso também já deve ter acontecido na sua vida. De tempo em tempo, às vezes uma quantidade grande em espaço de tempo, Deus nos faz voltar a ter esse sentido, tá? Porque a escola da vida, ela vai fazer, não é que é ela que faz. No Shabat passado a gente comentou, eu dei o exemplo do relógio, lembram? Que eu disse sobre essa esfera da vida, a forma como a gente vai se colocando, vai percebendo as coisas, e a gente deveria como o livro,
aprender com o livro, aprender pela Torá, aprender a fazer a leitura energética de tudo que está envolvendo, seja a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, ou quiçá o mundo todo, tá? E neste sentido a gente falou que do 12 até o 6 vai mostrando um andamento, um ciclo, que são coisas boas, que você vai percebendo as coisas boas, mas enquanto está tudo bem, ninguém presta muita atenção. Mas na hora que começa aos pouquinhos a aparecer coisas ruins, a gente já começa a ficar assim, nossa, aconteceu tal coisa, por quê? O que eu fiz? O que está acontecendo? É algum castigo? O que será que eu fiz? Aí vai subindo o negócio, vai apertando, até chegar lá no 9, que aí está praticamente no ápice, coisas, prejuízos, perdas, coisas ruins, às vezes a pessoa perdendo emprego, perdendo sempre perdas. E aí é para ela entender o que nesse momento? Ao invés dela se preocupar, que seja, claro que nesse período ela vai fazendo os análises como nós comentamos, mas para poder entender, vem de forças espirituais, vem de decretos de Deus, vem de coisas que eu estou fazendo de errado, ou vem de coisas que talvez eu esteja pagando já, é um pagamento antecipado do que eu vou cometer lá na frente, Deus já traz aqui agora para me poupar lá na frente. Começar a ter esses exemplos, a gente vai começar a compreender que nem sempre as coisas que ocorrem de errado são falhas da nossa parte. E aí já é uma leitura de educação cultural, como nós estamos vendo aqui no livro. O livro da Torá, mostrando como que as forças estão rodeadas. E aqui o exemplo é da Parashá, quando fala sobre lepra na casa, tá? Então, nós falamos lá sobre castigo de amor. O castigo de amor é quando Deus pune a pessoa por baixo das roupas, ou seja, na individualidade dela. É algo entre Deus e você. A pessoa não entendeu, aí é na roupa. Ela não entendeu ainda, aí vai se agravando, vai acontecendo coisas, até que vai chegar ao ponto que vai acontecer publicamente. Aí ela é envergonhada, ela é punida publicamente. E se é uma punição publicamente, então não é amor, castigo de amor, né? Já é realmente coisa errada que a pessoa está fazendo. Então, você tem que entender aí. A gente paga por coisas erradas? Claro que paga. O Zohar traz bastante exemplos nesse sentido, dizendo que desde que a nossa alma desce ao mundo, a gente desce numa chamada perfeição, no 0 a 0, e aí, conforme as nossas ações, estas ações vão se ligando à direita ou à esquerda. E aí vai sendo trazido a influência até você da direita ou da esquerda. De uma forma geral, o mundo todo, eles trabalham mais com o poder da esquerda. Chamamos a atenção que Israel não trabalha pelo poder da esquerda. Ainda que o israelita peque, tá? Ainda que de propósito, ele não vem da esquerda. E o que acontece? A ação desse israelita, vai fazer com que pare as forças da direita. E aí a esquerda, com os seus agentes, começam a prevalecer sobre a direita. Mas, portanto, o castigo da parte de Deus aos israelitas não é usado à esquerda deles, porque eles não são esquerda, eles são da direita, entendeu? E aí o Zohar também vai comentar quando é que um israelita é levantado para punir a um outro, e vai dando variados exemplos. Então a gente chega nessa questão que vai falar do sumo sacerdote e dos sacerdotes em relação à morte. Aí novamente vai trazer os passos que a morte
quais são os passos da alma no pós-morte. A gente já falou bastante coisa sobre isso daí nesses últimos tempos, principalmente porque houve a morte, né? E a gente então aproveitou e tinha comentado bastante coisa sobre isso. Mas agora a gente não precisa falar desses passos novamente, embora as pessoas esquecem e é bom relembrar, mas tem aí aula na internet do Yair Alon, por exemplo, que fala sobre os passos da alma. Tem uma aula do Eliyahu Haskin, que também fala os passos da alma. Tem uma outra aula do canal Contraste, que... como que é o nome dele lá? Eu não lembro, esqueci o nome dele. Ele também fala sobre os passos da alma. Então tem bastante palavra aí, tudo analisado pelo Talmud, tá? Pelos ditos dos sábios. Então tem bastante coisa para olhar. Se a roupa estava mostrando algo, agora quando vai falar aqui sobre fazer incisões na pele, tem muitas pessoas. Fazer incisões, aqui a gente poderia olhar de forma bastante ampla, tá? Mas tem pessoas que num período ruim, agora a gente vai lembrar novamente que falou sobre o tempo do relógio. Se você não interpreta direito o que é que está acontecendo com você, você será conduzido a tomadas de decisões erradas, que além de não ajudar você na resolução daquele problema, vai agravar a tua crise. Em que sentido? Supondo, se o que está acontecendo numa perda financeira na vida de uma pessoa é por causa de uma estrutura que está pegando uma cidade toda, como é a época que a gente está vivendo, você tem pessoas que estão ganhando dinheiro na pandemia, mas a grande maioria na pandemia está perdendo dinheiro. Mas tem gente que está ganhando. Quem é que está ganhando? Quem trabalha com tecnologia, com algo muito específico. Porque no momento desse grave, você vai fazer uso de determinados tipos de serviço. Aí entra aquela famosa lei econômica, né? Você tem pouca oferta, vai aumentar o preço. Tem muita oferta, diminui o preço. Então, quem detém tecnologia para o momento de hoje, vai ganhar. Se não ganhar no aumento do preço, ele vai ganhar na quantidade do serviço oferecido. Então, é claro, sempre vai ser assim. Enquanto você está ganhando, alguém está perdendo. Mas quando alguém estiver ganhando, nós estaremos perdendo. Novamente, pensa no relógio. É um ciclo. E todo mundo passa por este ciclo. A questão vai ser observar, fazendo a leitura para ver: isso é pecado meu, isso é castigo de amor, isso é algo que eu estou pagando já publicamente porque eu não dei atenção antes. Isso é o quê? Os arredores, energeticamente falando ou astrologicamente falando, que a influência ela está má na minha casa, na minha rua, no meu bairro, tá? Aí vai olhando. No caso atual nosso de hoje é o Brasil inteiro. Mas se a gente fosse ver aqui, talvez a casa de alguém aqui não foi tão afetada quanto a casa de uma outra pessoa, embora nós estamos no mesmo bairro, tá? Aí são questões diferentes. Por quê? Justamente por causa do tipo de trabalho. Se alguém de nós aqui fosse um flanelinha e trabalhasse num estacionamento, no momento que nem hoje, estaria necessitando de ajuda governamental, porque acabou a flanelinha, acabou o movimento na rua, tá? Não tem. Mas um tempo atrás, quem trabalhava com entrega, no caso de você, estava meio parado. Por quê? Tudo fechado. Mas agora, com a abertura, começa a trabalhar. Mas tem gente aqui que não parou, que trabalhou direto. Então, quem trabalhou direto ganhou o salário normal, não teve queda, tá?
Então vai acontecendo essas coisas para um e para outro, e assim a gente vai olhando influências, tá? Influências que vai pegar todo mundo, influência que vai pegar parcialmente, influência que pega algumas pessoas. Se você está dentro do quadro deste algumas pessoas, cada um tem que aprender a se colocar debaixo de uma orientação divina para poder entender as coisas. Existem sinais que Deus traz, e nesse sentido Deus governa sobre o mundo e não para uma religião. Deus também, ele não governa apenas para o judeu, ele governa para o judeu, que vai receber sinais específicos, porque desde criança aprendeu as doutrinas da Torá, os livros, as mensagens dos sábios. Então, muitas coisas que estão ocorrendo, é claro que eles vão ter uma vivência melhor, uma sabedoria maior. Por quê? Aprenderam desde sempre essas coisas. Mas Deus não governa só para eles. Deus também traz sinais para todo mundo. E não somente para uma religião. Não estou chamando Israel de religião, tá? Estou falando religião para não pensar que quem serve no Evangelho vai receber um tipo de palavra, quem serve no catolicismo outro tipo de palavra, quem serve em tal lugar um espírita vai receber outro tipo de palavra. Não, eu estou dizendo que Deus, no governo pessoal dele, é para o mundo. E ele, como a tua alma vem de dentro dele, vem dele, e há essa conexão. Portanto, guarda aí, eu não estou falando de estar ligado a uma religião, mas da gente aprender a estar conectado e fazer a leitura dos sinais que venham de Deus, tá? Claro que quem está numa determinada religião, ele vai aprender os símbolos daquela religião. E ele vai interpretar símbolos e sinais na vida dele baseado no conhecimento daquela chamada religião, tá? Um esotérico que está acostumado com esse misticismo, ele não vai olhar pelo ponto de vista evangélico, nem cristão, nem judaico, nem islâmico. Ele vai olhar dentro daquilo que ele viu, provavelmente dentro de um setor energético dos astros. Mas será um sinal para ele? Sim. Um evangélico vai ter um tipo de sonho que vai aparecer provavelmente sinais, coisas que estão no Novo Testamento, vai ser um sinal para ele. O católico vai ter um sinal que venha sobre os ídolos que eles estão acostumados, ou seja, os santos da tradição deles. O Islã também, do mesmo tipo, o judeu também. Então, ou seja, para todos, Deus trabalha com símbolos. Tanto é verdade que o mundo recebe a informação dos símbolos, que você vai ter linhas de dentro da psicologia que vai também interpretar num processo de terapia os sinais que a pessoa recebe para dirigir a vida dela, ou seja, ela própria dirigir a vida dela com os sinais que venham via sonhos, principalmente, que vêm como sinais de Deus, mas dentro do eu pessoal dela. Ou seja, Deus governa todas as pessoas, todos os tipos, em toda e qualquer religião. Portanto, voltando, fazendo ponte lá com o começo, quando Deus, portanto, tira a pessoa do Egito, aquele povo do Egito, e começa a matança ali do cordeiro, dali para frente ele tira, mostrando algo que em princípio era conhecido deles, mas aí Deus traz aquele tipo de culto conhecido deles, não mais para ser trabalhado como um processo idólatra, mas para trazer para dentro de um serviço a ser realizado entre a pessoa e Deus. Agora, por que Deus faz assim? Você pode pensar, poxa, mas Deus fez uso de uma, entre aspas, idolatria conhecida? Como foi que a gente chegou até aqui? Não foi por causa de uma idolatria conhecida dentro de um processo religioso? Tudo está dentro de um processo de idolatria.
Porque a partir do momento que o homem começa a trabalhar por suas próprias ações, ele vai trabalhar muito pela visão do seu ego, do seu próprio eu. E ele vai criando formas, e muitos colocam o centro nele próprio. Muitos desse tipo de pessoa que vão para determinadas religiões, eles continuam servindo no tipo da religião dele, mas ele ainda continua focando somente nele. E aí você vai ver os desvios, lideranças, tá? E vai por aí fora. E aí começa, se você pega uma liderança que explora o setor financeiro, que ocorre muito no Brasil isso, a pergunta é, como que uma pessoa se sujeita a ficar escravizada num tipo assim, financeiro? Ora, o profeta Isaías, você traz um pouco aí para mim? O profeta Isaías, ele diz num determinado ponto lá, dizendo que o povo vai até ele e fala, nós não queremos mais ouvir aquilo que Deus fala, nós queremos ouvir as palavras que a gente deseja ouvir. E de uma forma geral, o que as pessoas querem ouvir quando você pede conselho para alguém, você não quer o contraditório. Você chama a pessoa de amiga e de um bom profissional, no caso quem faz terapia, essas coisas, quando ele te aconselha dentro daquilo que você quer ouvir, aí a pessoa é boa. Mas quando a pessoa bate de frente com você, mostrando algo errado, ou uma transformação que você tem que ter, ora, você sai dali bufando de raiva. Entendeu? Muitas pessoas ficam pulando de religião, ou de quem está, por exemplo, no meio evangélico, que tem bastante igrejas de variadas formas, a pessoa fica pulando, ela fica de tempo em tempo numa só. Por quê? Até ela ser descoberta. Foi descoberta, ela não tem lugar mais ali, ela tem que passar para outra. E aí começa tudo de novo. Ou então, lá no local de trabalho, você entra numa empresa nova, você vai perceber que o grupinho da tua seção é contra o teu chefe ou tua chefe. Mas para você, essa chefe é boa, né? Porque você é novo. Você não viu como que ela joga. Agora, quem já está lá faz tempo, já percebeu o jogo, já não suporta mais. E ficar pulando de emprego para emprego não é um bom negócio. Por quê? Porque todo local você vai encontrar gente desse tipo. Se você pensar assim, você não vai trabalhar em lugar nenhum. De sabores nós vamos ter dentro de casa, dentro do casamento, entre pai e mãe, marido e mulher, pais e filhos, irmãos contra irmãos. Nós brigamos entre os nossos amigos que a gente ama, dá discussão. Então, quer dizer, isso daí faz parte da vida da pessoa. Só que toda essa administração de atividades da direita e da esquerda, energias positivas e negativas, e o tipo de atividades que a gente vai se metendo aí, a gente vai se tornando mais aberto para um poder maligno ou mais fechado para um poder maligno. Tá? E aí, novamente, entra a questão que não tem a ver com religiosidade. Ficou famosa no passado uma música chamada Corpo Fechado. Acho que só a Ivete que vai lembrar disso. né? Os demais não vão lembrar que vocês são novos, né? O Luiz Américo. Quem lembra do Luiz Américo? Usava sempre aquele que cantava A Véia Debaixo da Cama, né? Ele cantava a música dizendo o corpo fechado, né? Alguns médiums falavam que a igreja evangélica brincava, que o corpo está fechado sim, porque já tem tanto lá dentro que está fechado, não cabe mais, entendeu? Então, nesse sentido, você vai ouvir diversas coisas, tá? Então, quer dizer, um que vai achar que ele tem a proteção, ele acha que tem a proteção, mas será que ele tem a proteção? A proteção vem de atitudes.
E uma pessoa que não tem religiosidade nenhuma, aparentemente, que não está preocupado em ficar demonstrando a crença dele em Deus, mas se ele se preocupa com o pobre, ele ajuda pessoas, ele tem misericórdia, ele demonstra amor, a vida dele está pautada nessas coisas, muitos vão falar, esse aí precisa de salvação, se ele morrer ele vai para o inferno. Aí todo mundo vai falar, mas ele é bom. Aí vem aquela doutrina que vai dizer, mas ser bom é obrigação do homem, vai para o inferno assim mesmo. Mas aí a Torá vai falar desse homem, que como ele demonstra a percepção daquilo que é Deus, então significa que as forças da escuridão vai ter dificuldade de penetrar nele. E ele nem sabe que ele está sendo protegido dessas forças negativas. E muitos que acham que estão protegidos das forças negativas são aqueles que estão mais vulneráveis a elas. Só que ele acha que ele está guardado. Entendeu? Então perceba que as coisas que estão no mundo tem uma diversidade muito grande de ações que traz coisas negativas ao homem. Algumas delas é de uso corrente nosso, nós determinamos. Mas já há uma grande maioria que elas estão estabelecidas no mundo. E a gente tem que aprender a ter fé em Deus. Na hora que a gente tem que entrar por um túnel, igual na estrada, tem um momento que você vai passar por um túnel, vai estar tudo escuro, mas você sabe que você está passando por dentro de uma montanha, por exemplo, porque a pista foi feita por ali. Você sabe que tem aquele buraco e que lá na frente vai acabar. É um período pequeno, tá? Eu não sei aí quanto... mas deve ter uma técnica que vai dizer quanto que uma pessoa aguenta ficar debaixo de um túnel desse, num lugar escuro, entendeu? Tem gente que não suporta, tá? É complicado. Você imagina um motorista do trem, do metrô, tem gente que não suporta naquele momento que o trem está vindo, de repente ele vai baixar, ele vai para baixo da terra. Tem gente que não suporta isso, tá? Não suporta por quê? Porque é dela, é do perfil, é da característica dela. Então a gente vai achar coisas diversas, e você vai ter que aprender esse teu perfil, para quando entrar, guarda essa questão do relógio que eu disse, você tem uma fase da tua vida, dentro do ano, que você está lidando com coisas boas, ou seja, você não está fazendo nada, porque você não está percebendo nada que está exigindo de você, é porque está tudo de bom. Mas na hora que passou dos 6, começa a aparecer coisinhas, você começa a discutir no local de trabalho, começa a ficar doente demais, começa a brigar dentro de casa, alguém começa a falar mal de você, e o negócio vai piorando, você fala, nossa, o que está acontecendo? Aí você tem que entender quanto vem da tua atitude, quanto vem dessa leitura que o mundo é governado, são as fases que acontecem. Nem sempre é apenas dentro de um ano, às vezes é por período de 2, 3 anos, talvez mais. Por que se fala assim? Você, quando vai ver as ofertas, a forma como era levado para o templo, a oferta, eu vou falar em dinheiro para você entender, mas diversos tipos de oferta. Tinha situação que você não daria todo ano, ela acontecia a cada 3 anos, por exemplo, e num ciclo de 7, então tem um período de 7, então se a gente adotar, num período de 7 anos, coisas acontecem na nossa vida de bom e de ruim. No 8º ano, a gente começa tudo de novo. Se a gente consegue compreender essas coisas, que não é fácil, tá? A gente vai começar a ter domínio maior sobre as nossas vidas. Mas, como nós estamos na Paraxá, nós estamos vendo aqui que o homem precisa aprender a ter atitudes para com Deus, para se guardar nas coisas que estão acima e também para se preservar naquelas que estão abaixo. Porque o homem, ele vai ter a sua vivência neste reino de baixo, que as atitudes dele, o que ele vai invadir o mundo superior, onde vai determinar decretos bons ou decretos ruins.
Então ele tem que saber. E quanto maior é o conhecimento do homem, aqui no caso é o sacerdote, depois o sumo sacerdote, a rigidez é maior. Vai se exigir mais. Tem a frase conhecida no mundo todo aí que diz: a quem muito é dado, é requerido. Tá? Se uma pessoa está num cargo de chefia, ela vai ser mais cobrada do que quem está abaixo dela. Mas um diretor que está acima de um gerente vai ser mais cobrado do que... E assim vai. Assim é com a nossa vida. Desde que a nossa alma entra neste mundo. Por isso que, querendo ou não, a pessoa com religião ou sem religião, crendo em Deus ou não crendo em Deus, ela vai ter que aprender a viver com estas forças que habitam este mundo. E aqui no caso, então, está dizendo que para o sacerdote e para o sumo sacerdote, e olha que interessante para ver o que é a bondade de Deus. Então veja só, aqui está falando, nesse começo, que o sacerdote, tá? E nem o sacerdote e nem o sumo sacerdote, ele não deve se contaminar com o morto. Para o sumo sacerdote é como se dissesse, com morto nenhum. Com os sacerdotes tem 7 exceções. Ele por mandamento, ele tinha de se impurificar para poder fazer o enterro da mãe, do pai, do irmão, da irmã solteira ou da irmã que esteja dependente dele. Que mais? São 7. Do filho, da filha. Então é obrigação dele, ele pode. Já o sumo sacerdote é como se dissesse: não, o nível dele é tão alto de santidade, de representatividade, que ele não pode de jeito nenhum, com nada disso. É como se, morreu minha mãe, não posso ir no velório dela. Não estou falando eu, estou dando um exemplo como se fosse um sumo sacerdote, para você ver a rigidez. Por outro lado, este sumo sacerdote que não poderia fazer nada neste sentido, se ele está passando num caminho e encontra um homem morto, que ele nem conhece, não interessa se é judeu, se não é judeu, ele tem que dar um brado e gritar lá: ei, alguém me escuta, tem um homem morto aqui, alguém pode vir aqui para enterrar esse homem? Se ninguém o ouvir, não tiver ninguém por perto, é mandamento da parte de Deus que o sumo sacerdote, no exemplo que eu estou dando, não poderia nem enterrar a própria mãe dele, ele tem que se impurificar para enterrar essa pessoa que ele nem conhece. Da mesma forma do animal do inimigo dele. Sim, aí você vai vendo a amplitude dos mandamentos que Deus coloca, para a gente poder compreender que o mandamento da Torá, ele não é simplesmente algo que você tão somente faz, porque sem que você esteja sabendo, aquela ação, ela está trabalhando dentro do seu caráter, dentro do seu eu, o teu eu psicológico, o teu eu emocional, é ali que está transformando. As pessoas não têm noção, por isso que você não pode ver tão somente, aqui, vamos usar o exemplo aqui. Quando a gente está na escola, a gente não gosta da escola. Pode ver, desde criancinha. Mas quantas imagens da escola você nunca esqueceu? Se fosse abrir aqui, cada um ia ter alguma coisinha para poder falar de escola. E principalmente lembrando que quando criança, a gente fala assim: podia cair uma bomba lá naquela escola hoje, porque aí a semana que vem eu não ia ter aula. Eu ia ficar sem aula. Mas quando a gente ficava de férias muito tempo, a gente sentia saudade daquela coisa da escola. A gente ficava claro, a gente não gostava do momento da aula, mas a gente gostava do que a gente tinha dentro da escola. E assim vai. Os ambientes, as coisas todas, e vai passando, e até hoje determinadas coisas que ocorrem, você vai lembrar um ensino de um professor. Às vezes quem ficou
quem ficou craque numa matemática, ele nunca mais esqueceu determinada fórmula por causa do jeito que o professor explicou naquele dia. E assim vai. Então, determinadas coisas que Deus vai fazendo com a gente, vai marcando, vai imprimindo a marca dele em nós. Talvez você vai entender uma linguagem do Novo Testamento, porque que diz lá, o apóstolo Paulo fala que ele trazia as marcas, só que ele usa o nome conhecido da época, que era Jesus, né? As marcas de Cristo. Mas na verdade, o que ele está falando de novo aí? Nada, porque todos nós somos marcados, tá? A nossa história, ela é marcada. Uma pessoa que vive direto, aborrecido, mal amado, ela está marcada com um monte de coisas negativas. Mas por que que ela não fez nada para se livrar dessas marcas negativas? Porque as ações dela também são negativas. Você vai falar assim, mas eu não sou assim, eu tenho sofrido tal coisa e é certo que eu não tenho coisas negativas. Eu afirmo para você, você tem ações negativas, que mantém essas coisas negativas. É só parar, perder tempo e começar a perceber que nós ficamos dentro de um aprisionamento e nós somos alimentados por forças negativas. O mundo é governado por forças negativas. Não, o mundo é governado por Deus. Sim, quem que detém o poder sobre as coisas negativas? É o diabo. Não, é Deus. Os demônios fazem as coisas, você tem muitos seres espirituais, mas eles não fazem tudo aquilo que eles querem. Eles fazem dentro de um padrão. Pessoas ruins, eles também servem de meios para poder parar o que a gente vem fazendo. Então tem situações que diz assim, o maligno não pode me tocar. É um texto do Novo Testamento. Só que o Zohar conta, e a gente viu algumas parashiotes atrás aí, é dito assim, eu falei semana passada, quando aquele rabino do Zohar, viu que um homem entrou com o filho dele numa caverna. E depois, quando ele contou esse episódio aí, o outro rabino companheiro ele falou assim, olha, agradeça a Deus, porque hoje ele te livrou, era para você ter morrido. Porque quem entra aí, não sai. E depois, no final da história, eu comentei que mataram, de fato, queimado o filho que entrou com aquele homem. Por quê? Porque ali era algo dos feiticeiros. Tá? Era o reduto deles. E aí foi explicado determinadas coisas. E nessa explicação a gente começa a perceber que variadas situações a gente fica debaixo de um poder, de uma autoridade, tá? E esta autoridade, você vai entender que em alguns momentos, uma pessoa má vem e bate no seu carro e vai embora, tá? Teve um colega que bateu num carro de uma pessoa que estava estacionada, não soube de quem era aquele carro, ele pegou um papel, colocou o nome dele e escreveu lá, olha, aconteceu um acidente aqui com o seu carro, está aqui meu telefone, entra em contato comigo, vamos combinar o acerto. Agora, quantos de nós aqui, a gente faz coisa errada? Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu estacionei o carro ali no mercadinho agora, na lateral ali, e aquele restaurante gaúcho ali era muito movimentado, como é até hoje, carro assim, aquela curva todinha. Você não tem noção de espaço, é motorista novo, na hora que eu dei ré para sair de lá, eu fui demais, a traseira do meu carro pegou o meio da porta do outro, né? Mas não fui forte. Eu dei uma olhadinha, não aconteceu nada. Embora. E se deu um ovinho, a gente está acostumado, você deixa o carro no shopping, no mercado, na hora que você vai olhar, tem um ovinho no carro. É tão comum, mas nesse tão comum, a gente teria que ser dentro do incomum, que é fazer o certo. Procurar quem é a pessoa, olha, deu uma amassadinha aqui. Se a pessoa fala, não, tá tudo bem, isso aqui não é nada não. Pronto, ela te liberou.
mas pelo menos a gente fez o certo. Então, dentro daquilo que é um comportamento chamado político correto, você vai ver que a grande maioria ainda faz o errado, de uma maldade que está dentro de nós. Então, todo mundo tem o lado da esquerda e o lado da direita dentro dele. Aí você lembra da vestimenta do sumo sacerdote, o éfode, que junta aqui, para lembrar que o homem tem que aprender a controlar os seus dois lados, os seus dois humores nesse sentido, tá? E aí a gente vai aprendendo. Se você se fecha para um lado, você se abre para o outro. Se você abre para um, você se fecha para o outro. Entendeu? Você começa a perceber que o Novo Testamento está cheio de palavras, de outras palavras, que é ensinamento da Torá, só que não fala que é Torá. Porque isso que eu acabei de falar é Torá, mas o Novo Testamento ela aparece assim, sobre Mamon. Se você serve a Deus, você aborrece a Mamon, você se fecha para Mamon. Mas se você se abre para Mamon, você se fecha para Deus. Tá? Só que lá eles vão jogar dentro da medida deles. Então muitas coisas é assim. Com o vendedor não é assim, ele não vai te ensinar técnicas para você enganar a pessoa. E aí vai do escrúpulo da pessoa. Porque tem gente que engana mesmo, né? E não está nem aí, porque ela quer o fim proveitoso dela. Só que o fim proveitoso dela está abrindo para que coisas ruins comecem a acontecer na vida daquela pessoa, para ela ser mais maldosa com outras pessoas. Tá? No final das contas, o mundo precisa ter um equilíbrio. Tá? E é onde essas forças precisam de equilíbrio. Como que o Zohar fala, por exemplo, de um equilíbrio que precisa ocorrer entre essas forças? Sabe como? As questões da natureza. Ela vem para equilibrar. Falei, nossa, o rio subiu e matou aquele monte de gente. A barreira lá em Minas Gerais estourou e fez aquele grande... tem responsabilidade de homem? Sempre vai ter. Mas forças precisaram ter um juízo sobre o mundo. Aí você pode pensar assim, não sei se você pensou, mas eu creio que muitos estariam pensando, nossa, nos Estados Unidos então, né, porque tá tendo que ter muito equilíbrio, porque de tempo em tempo é furacão, já é até normal, né, você já constrói a casa, lá no Japão, você constrói determinado tipo de casa, prédio, que ele já é propício, ainda se brinca assim, amanhã a gente vai almoçar, aí ele fala, antes do terremoto ou depois do terremoto? Né? Porque já é comum, tá? Mas para nós aqui, um monte de coisa não é comum, um monte de coisa lá para eles não é comum, mas de repente vem e a gente vai percebendo, todo ano tem problemas no nosso Brasil, ou na nossa cidade, sempre tem. Aí você vai lembrar assim, isso é a mão corretiva? Sim, é a mão corretiva, para poder fazer um equilíbrio das forças negativas positivas, tá? O nosso corpo é assim. Se você fica com imunologia muito abaixo, você se ferra. Se fica também acima demais, também se ferra. Por quê? Precisa ter uma homeostase no corpo. Precisa ter um equilíbrio. Emocionalmente falando, todo mundo é treinado para ter um equilíbrio. E espiritualmente falando, nós somos treinados para ter também um equilíbrio. Mas se tem, é uma prova para vocês que mesmo dentro do judaísmo, é algo a ser alcançado. Vamos dar um exemplo? Gamzu Letová. Então, de onde vem esse exemplo deste homem? De que quando precisou levar algo lá para o imperador, todo mundo estava com medo. Aí, se ele não gostar, ele vai me matar. Então, vamos chamar o Gamzu Letová, afinal de contas, era alguém que sempre procurava ver uma coisa boa, enxergar uma coisa boa no aspecto da vida. Então, é para eu levar isso? Tá bom, eu levo. E conforme nesse período de tempo ia acontecendo roubos, alguma coisa lá na viagem, ele não se preocupava, porque ele sabia que estava dentro de um andamento governado por Deus. Um vídeo aí do Rabi Yaakov,
que fala sobre como ter uma visão otimista da vida, da realidade. Muito bom você ouvir isso daí. Ele vai tratar mais da visão do Rabi Akiva, que também, todas as desgraças que acontecia, ele tinha uma noção positiva dos fatos. E assim, o que vai acontecendo com essas ações? Você vai vai fechando o canal para negatividade. Porque senão o teu eu, o teu humor, o teu lado emocional, ele vai ficando propício àquelas ações. Então veja, em tudo você precisa ser ensinado com as coisas que a gente vê com os nossos olhos. Tá? Então aqui ele traz o exemplo neste momento, falando sobre o livro, né? E esta palavra, falando sobre a roupa, que eu comecei a falar sobre a roupa e comportamento dos sacerdotes, dos sumo sacerdote e os sacerdotes, e depois agora entrando nessa questão, já tinha falado da morte, tinha falado da morte dos dois filhos de Arão. Você imagina? Ele perder de 4 filhos, perde 2 ao mesmo tempo. E aparentemente não se via pecado, porque eles eram muito cheios de Torá. E o pai, mesmo diante dessa dor terrível, ele tinha que ficar ali no início dos serviços, porque ele iria coordenar os serviços para Deus, sendo que ele poderia estar aborrecido com Deus. Você vai olhando essas coisas, você não vai percebendo. A gente não dá atenção para isso. E fica cobrando as pessoas, você tem que ser como Arão, você tem que ser como Moisés. E só fala, mas na hora que vem para você tem que usar o mesmo ensino. Eu tenho que ser como Moisés, eu tenho que ser como Davi, eu tenho que ser como fulano de tal, porque senão eu serei como Absalão, eu serei como Sansão, eu serei como não sei o que. Entendeu? Então a gente vai se moldando, crescendo, se abrindo e se fechando, equilibrando, recebendo conhecimento. Se parar o conhecimento, você também vai parar nesse crescimento com coisas de Deus. Mas você não para o conhecimento com você, tá? Porque o mundo inteiro, a grande maioria é governado por si próprio, tá? E você vê muitas pessoas que são governadas por si mesmas, são pessoas extremamente boas. Só que o nível dela de conhecimento profundo não vai ter, porque vai chegar uma hora que vai ficar limitado demais. Tá? Ela pode ter um grande conhecimento de um princípio astrológico. Só que a primeira coisa que Deus fez para Abraão, para que ele tivesse um encontro profundo com Deus, foi tirar o céu. Porque com a astrologia, ele ficava limitado com a astrologia. Se você puxa o céu, então você tem uma passagem direta para ir a Deus. As pessoas sonham, já disse que os sinais vêm por sonhos, não falei hoje? As pessoas sonham, o que vai acontecer? A alma sai do corpo à noite ou de dia, quando a pessoa dorme, ela vai, o sonho, ela vai, primeira parte que ela vai entrar, é um canal que ela vai ter que atravessar, e ali, o que tem ali? São seres que vai olhar para você e não vai ver a marca. Porque aquele que vai vivendo com Deus, ele recebe uma marca. E na hora que ele vai passar por esse trajeto, se eles enxergam nessa pessoa a marca, então eles não podem tocar. Porque onde Deus marcou, o mal não pode tocar. Mas aonde está marcado o mal, Deus também, é como se dissesse, Deus também não toca. Ele respeita as ações das pessoas. Mas a gente passa a ter uma ideia normal de Deus, de que Ele pode tudo. Então a gente atribui sem saber a Deus como um insano. A gente fala que Deus é tão justo, mas a gente joga injustiça para Ele. Porque a gente quer que Ele desrespeita o caminho que a pessoa escolheu e que ela vá até lá e Ele faça justiça, porque
por causa de uma vontade minha e sua? Não, ele respeita o caminho que cada um escolheu trilhar. Então esse momento do sonho que todo mundo dorme, toda a alma sai do corpo, vai passar, todo mundo passa por essa região, e o que acontece ali? Ali a pessoa, a alma dela procura ser raptada, induzida por palavras e revelações de destinos, de acontecimentos, para que ela acredite que é a direção de Deus, mas não é. Mas quando a pessoa tem essa marca com Deus, essa boa ação, ela passa por esse momento e consegue ir para um lugar mais profundo. E quem está bem na fita e consegue ir mais a fundo ainda, então ele começa a ter o conhecimento de todas as coisas. É como se entrasse no mundo dos mundos, tá? Que consegue perceber tudo. Então, por onde vem essas situações todas? Dessas atitudes. Sinal vem para todos? Então lá Abraão, para ter essa penetração, Deus vem e fala assim: sai da tua tenda, vem aqui fora, olha para o alto, está vendo essas estrelas? Então o que está por trás disso está vendo essas estrelas? Sim, Senhor, estou vendo. E elas disseram para você que você não vai ter filho, mas eu posso te dar filhos. Então vamos ver de uma forma diferente? Aí faz assim, ó. Então é o descortinar. Agora veja, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o Yud do nome da tua mulher e posso partir ele no meio e colocar um Re no nome dela e um Re no seu nome, e posso pegar essa regência de planetas, essa regência desse astro que está do lado da esquerda ou da direita, e posso passar para o outro lado, porque do jeito que está, de fato determina que você não vai ter filho, mas eu posso pegar aqui e mudar para cá agora está determinado que você vai ter filho. Então esqueça a tua astrologia e aprenda a minha. Quando a gente passou para o judaísmo, com os ensinos que veio diretamente de Deus, no nosso meio, sem influência de ninguém, um dia ele disse para a gente: para vocês aprenderem o meu judaísmo, vocês têm que esquecer daquilo que vocês aprenderam. Só que esquecer é jogar tudo fora? Não, porque se você joga a experiência fora, como que você cresce? Se a gente cresce por causa da experiência, não é literalmente pegar e jogar fora, é esquecer, é você não pegar o ensino atual modulado por aquilo que você aprendeu, porque não vai pegar o judaísmo e encaixar com o cristianismo, não dá certo, não tem como. Embora exista a frase judaico-cristão, no sentido de falar sobre cultura, mas de fato, judaico-cristão plenamente não existe. Mas falar de uma cultura no país nosso judaico-cristão, ela existe. Mas numa prática religiosa judaico-cristã, ao pé da letra, não existe. Mas na prática tem existido. Porque você tem a sinagoga messiânica, que ela é o que então? É um judaico-cristão. Mas na prática, só que na prática da Torá, literalmente, não é para acontecer isso. E se a gente, desde o começo, hoje começa a entender o porquê que isso existe, é uma coisa, mas começar a aprender o judaísmo do começo, com pensamento cristão, você não vai chegar a lugar nenhum. Ao contrário, para dispersar é muito fácil. As demais doutrinas, para você pegar e misturar, vai se perder. Não tem como. Entendeu? Então, quer dizer, aí Deus vem para cá e fala assim: olha, alguém que vai me representar, ele não pode estar sem um olho. Ele não pode estar com marcações na pele. Ele não pode ser um perturbado aí nesse sentido, assim, ou seja, não pode ter defeito. O sacerdote não pode ter defeito. Mas se ele nasce com defeito, que aí não é culpa dele, aí novamente vem aquela questão lá do Novo Testamento. Eu estou pontuando o Novo Testamento aqui para você ver o jogo, que o que coloca no Novo Testamento sempre tem uma correspondência lá atrás.
Aí vem aquela pergunta: ô Jesus, esse cego aí, ele nasceu cego. De quem é a culpa? É dele ou de seus pais? A mesma coisa vai se perguntar aqui. Esse sacerdote aqui, esse levita, nasceu na tribo de Levi, filho de sacerdote. Sacerdote é. E agora? Ele nasceu defeituoso, ele não vai poder cumprir o ofício dele, de oficiar. De quem é a culpa? É a mesma coisa que vai jogar lá. Mas aqui, muitos destes que nascem, ele não vai ficar sem função. Uma das funções que davam a eles era fazer a separação das madeiras que ia apresentar lá para queimar os animais no altar. Será que a nossa justiça do trabalho, por exemplo, não pensou num artigo da lei quando diz assim, você está trabalhando? Claro que isso aqui está dentro do estatuto do trabalhador público, né? Ele está lá trabalhando e aí ele sofre um acidente. Com o acidente ele não pode mais desempenhar aquele setor que ele estava. E agora, o que vai fazer com essa pessoa? O que vai fazer com ele? Mandar embora? Pode mandar embora? Não pode. Então você tem que realocar a pessoa, tá? Se não tem local para alocar a pessoa, vai chegar um ponto ainda que ela tem que ficar na casa dela. Ela fica ali no pendente até aparecer um lugar, que não necessariamente ali naquela mesma sessão, naquela mesma, tá? Mas precisou? Pega. Aí se a pessoa se recuperar, aí ela volta para o lugar dela, porque recobrou as funções, né? Então vai poder trabalhar de novo. E essas questões? Agora você tem que pensar assim, quantos de nós aqui, nós éramos um tipo de pessoa? Aquele tipo de pessoa é um defeituoso. Não tinha como oficiar nada diante de Deus. Mas, num período de tempo, você foi sendo tratado, sem perceber. Você recuperou funções. E hoje, você está na presença de Deus. Agora, mesmo neste ponto que nós estamos agora, nós estamos qualificados? Há uma tendência natural da gente desprezar aquilo que nós somos. É uma tendência negativa, tá? Que não deveria ser tão forte assim. Ora, se for falar assim, qual de vocês se sentem aptos no serviço de Deus? Ora, se um de vocês levanta a mão e fala assim, com segurança, eu me sinto apto, você vai ser criticado por muitos dizendo assim, olha como ele é soberbo. Mas quando você fala assim, olha, eu lamento muito, eu não estou pronto para isso, tenho muito que aprender. Aí o outro vai falar assim, nossa, essa pessoa tem uma síndrome de inferioridade. E no Novo Testamento, onde aparece isso? Naquela oração que o fariseu faz, também é famoso lá para o meio evangélico. Oh Deus, eu não sou como este daqui, que assim, assado, tal. Aí o outro pequenininho nem olha para o céu, né? Vocês lembram desse texto, provavelmente. Deus me perdoa. Aí vem a pergunta, qual das duas orações foram aceitas? Lá no Novo Testamento perguntando. Só que nesse sentido, reforçando um lado, que o outro... Entendeu? Então, resultado, do jeito que você está hoje, você é um defeituoso? Talvez não se está falando mais de um defeito físico, porque o defeito aparente físico não tem como. É aquilo que se fala
a autoridade imposta não se sustenta. A autoridade, ela é conquistada. A liderança, você vai precisar, quando você precisa forçar demais para que alguém te reconheça como líder, sinal que você não é líder. Porque quem é reconhecido é porque ele já é. É essa a questão. Então, aonde você se encontra? Onde você se encontra hoje? Que tipo de situação? Você é do tipo que acontece alguma coisa, você começa a se punir, ou seja, fazer incisão na tua pele? Você está se punindo? Você é alguém que não suporta ser, entre aspas, manipulado por Deus? Já fica nervosinho, pega uma faquinha, uma ponta e já começa a se cutucar para se ferir? Para falar, eu não presto mesmo, ninguém gosta de mim? Você já traz os teus traumas de volta? Então você é confiável? Você pode conduzir alguém para algum lugar? Será prestativo no ambiente de domínio de Deus? Eis a questão. Uma das características de Aharon, que é colocado, é que, qual é a marca dele? Paz. Essa é a marca dele. Qual é a marca de Deus? Paz. Qual é o pensamento de Deus para nós? Paz. O que Ele tem nos dado diariamente? Paz. E o que nós teremos na vida eterna? Paz. E o que Ele tem prometido nos conceder aqui? Paz. O que Ele quer que você sinta hoje? Paz. E que você vença a semana todinha, até o Shabat seguinte? Paz. Então você vai perceber que é paz. Mas e o que é paz? Então, para Aharon, ele ia visitar as pessoas, ele reconciliava irmãos, reconciliava marido e mulher, reconciliava amigos. Então ele queria... eu não tinha coragem de fazer uma coisa dessa aí, Por quê? Porque eu não tenho paz nesse sentido aí. Porque eu guardo o trauma lá de criança, mexer com um bichinho desse, me rasgou o braço de fora a fora. Então, quer dizer, é como foi colocado lá em Gênesis, a serpente com a mulher. Não tem negócio. Então, eu e gato, só eu e gato. Eu me olhando no espelho, só. Agora, eu e o bichano, não dá. Não tem como. Dá para entender? Então, quais são as suas vestimentas? Você vai rasgar teu cabelo? Você vai tirar? Vai ficar calvo? Não faz isso. Você vai cutucar a si mesmo? Não faz isso. Você vai desenhar a tua pele? Não faça isso. Vai encher teu corpo de piercing? Não faça isso. Vai começar a fumar, beber e fazer noitada? Não faça isso. Vai ter ojeriza de homem? Não faça isso. Mulher? Não faça isso. Alguém teve um trauma de amor e falou, agora não quero saber de homem mais, agora quero homem. Não é por esse caminho. A mulher, agora só quero mulher. Não faça isso. Não é pelo motivo dessas coisas, mas é por causa do trauma. Não está sabendo lidar com aquilo que está acontecendo. A música do Roberto Carlos, sempre comento dela aqui, a partir de hoje, só vou gostar de quem gosta de mim. Por que uma pessoa pensa isso? Porque ela se cansou de perder. Mas por que ela se cansou de perder? Porque ela não fez nada. Ela não agiu. E Deus quer que a gente, mesmo que a gente esteja na pior, sempre vai ter um lugar para a gente fazer. Ainda que seja separar as madeiras para o serviço divino. Ou seja, você na leitura do ano não está numa boa fase, então o mínimo, o pior que você vai ser ainda é continuar na presença de Deus, ainda que separando as madeiras. E é um trabalho importante? Por quê? Porque sem a madeira lá no altar não tem como
oferecer o sacrifício. Então, quer dizer, ainda assim você é importante. Olha que jeito legal de você perceber. Mas chega qualquer coisa aí a gente fala assim, eu não sirvo para Deus. Para que eu vou lá cantar, vou ouvir? Para que eu vou ler a Torá? Para quê? Não sirvo para nada, não faço nada. Não sei porque Deus fez isso com a minha vida. Aí você está aprendendo aqui hoje. Comece então a separar madeiras. E como seria no tempo atual separar madeiras? Alguém pensa em alguma coisa? Como que eu vou me sentir bem com Deus? Quer um exemplo? Que é muito fácil. Comece com aquilo que está perto. Guarda essa frase. Que ela não é religiosa. Ela é da experiência da vida. Começa com aquilo que está perto. E o que é que está perto? Onde você trabalha. Que é o lugar que você mais passa tempo da tua vida. Então eu sou um datilógrafo. Nossa! Não existe mais. Né? Um digitador. Uma secretária. Alguma coisa. Comece fazendo alguma coisinha. Quer ver um exemplo? Você está passando no local do teu trabalho ali e percebe que a pessoa que está lá fazendo tal coisa, ela vai se levantar para pegar a jarra de água. Você está passando, você percebe aqui, fala, não, peraí, você pega e vai lá e serve a pessoa. Mas uma coisa muito boba, mas uma coisa de um profundo valor. De repente, você vai começar a mudar o jeito que as pessoas veem você dentro daquele local. E se você cria um aspecto positivo em alguém, você está colocando lenha no altar de Deus. Olha que coisa linda e fácil. Só que é fácil você servir uma pessoa. Para você servir alguém, você precisa se humilhar um pouco. E nesse sentido, é um bom exemplo. Então, comece. Aquele grupo de pessoas lá, depois que termina a Torá e começa Josué, então há aquele tempo lá, de conquista da terra, o que aconteceu? Tinha um povo que foi perspicaz. Aí eles pensaram assim, nós vamos morrer todos como os vizinhos aí estão morrendo. Então, o que eles se adiantaram? Eles mudaram as vestimentas deles, colocaram vestimenta tudo suja, pegaram os pães, deixaram criar bolor e se fingiram que era um grupo de pessoas que estavam vindo de bastante longe e foram passar pelo encontro de Josué com o exército, com o povo de Israel. E aí jogaram aquela palavra, né? E ele caiu. Ele falou, nossa, vocês são assim, então a gente vai proteger vocês, os gibeonitas. E aí, mais para frente, descobre o que aquele povo fez. Aí no princípio o sangue ferve. Agora eu vou matar, não vou mandar esse povo embora. O que Deus fala para ele? Não vai mandar embora ninguém. O que está feito, está feito. Agora você vai aprender a lidar com essa situação. Olha que ensino para a nossa vida. Às vezes a gente quer acabar com tudo, porque foi enganado. Não, agora você vai ver só. Agora eu vou acabar com tudo. A palavra de Deus é diferente. Calma, já foi enganado. Não adianta mandar embora essa pessoa. Agora você vai conviver com essa situação. Este povo foi proibido de ser tirado do meio do povo de Israel. Então eles ganharam um direito de receber da bênção de Israel. Por quê? Porque qual foi a ação inicial deles? De querer proteger a própria vida deles. E proteger a vida deles era se associar a Deus daquele povo. Isso é uma ação boa. E aí, qual foi a técnica ali? Então faz essa turma aí serem no meio do povo rachadores de lenha. Pronto.
É um trabalho humilde, mas é um trabalho. Entendeu? Então é assim. É assim que a gente tem que ver. Olha para o sacerdote, vai representar Deus. Então é a vestimenta, você vai se apegar à beleza, à cultura, ao jeito, tá? Que mais? Com os momentos você vai perceber, eu não posso ter defeito. Se tiver defeito, comece a trabalhar até que o teu defeito desapareça. Comece ou rachando lenha, ou, que nem eu dei o exemplo aí, trabalhar com a separação da lenha. Um posto muito baixo, tá? Mas eu vou lá na reunião, ainda que eu não entenda nada, mas eu vou pelo menos então ouvir o louvor e saber que alguém fez aquilo para Deus. É um sinal. Como vocês, não sei, a maioria que sabe, eu passei 2 anos na época lá passado, não lembro que ano foi isso, mas foram 2 anos de perder até a força do corpo. Naquela época, como evangélico, tinha esse culto todos os dias. Eu não entendia nada de nada. Nem quando Deus falava na igreja. Foi tirado toda a percepção. Até toque, eu não sentia nem quando alguém tocava. Brilho nos olhos, perdi brilho nos olhos. Não tinha prazer no sorriso mais. E aí naquela época, qual foi a minha escolha? A minha escolha, eu nunca perdi um culto. Do jeito que eu entrava, eu saía, mas eu sabia que eu estava fazendo aquilo para Deus. E para aquela época, como eu citei na semana passada, aquela questão que eu citei hoje ainda, então se você está mal, lá para aquele tipo de igreja da época, se você está mal daquele jeito, não é porque você está mal, você está sendo experimentado. Lá para aquela época eles falavam, alguma coisa você fez de errado. Aí sabe o que as pessoas faziam? Se afastavam de você. Igual o leproso. Tinha medo de ser contaminado. Então cadê o amor? Aí eu falo, 2 pessoas de uma igreja toda. Que foi o pastor Paulo, que vocês conheceram, e um rapaz que hoje é médico aqui em Americana, o Júlio. São 2 pessoas que eu não esqueço. Os 2 que não me deixaram. Eles também não me entendiam, se eu não estava me entendendo, mas não interessa, sempre passava perto e perguntava, como é que você está? Estou orando por você. E vinha e dava um abraço. Nunca esqueci isso. Agora, onde estão essas pessoas? Você acha que Deus vai esquecer o que essa pessoa fez? Será que Ele lembra que fez isso? Talvez nem lembra. Mas são atitudes. Atitudes que podem salvar alguém. Outro dia eu estava pensando, eu queria ligar para uma pessoa para poder falar para ele assim, naquela época, que é essa que eu estou falando, ele me abraçou, como ele é grandão, eu ficava aqui nele. Ele me chamava de Rafaelo. Era o único naquela época, olha, Deus foi me chamar de Rafael em 96. Esses anos anteriores, esse homem já tinha antecipado, ele me chamava de Rafael. Rafaelo, vem cá. Me abraçou e falou assim, tem gente que a gente gosta, mas tem outros tipos de pessoas que a gente não entende, mas a gente ama. Aí ele me apertou assim e falou assim, e você é uma delas. Só que naquele dia no culto, eu estava dentro dessa fase, que eu não entendia nada de nada de nada. Nada, não sentia louvor, não sentia essa comunhão, não sentia nada. É como um bicho mesmo. Mas aquele momento do abraço e aquele momento dessa palavra, gravou, ficou. Hoje esse homem é pastor. Naquela época ele não era nada. Hoje ele é pastor. Uma atitude que mudou a minha vida. Nunca esqueci. Então, atitudes que mudam a vida de pessoas, às vezes são atitudes de separar lenha. O que eu era ali é como se cada pessoa naquele dia fosse um mourão. Aquela lenha lá que faz cerca. Aí ele pega uma naquele dia, tinha um monte de gente naquele dia na igreja, mas ele falou aquilo só para mim. Então ele separou uma lenha.
está separado até hoje. Por isso que Deus fala que Ele não deixa ninguém para trás. E é verdade. Tá bom? Acho que a gente pode parar aqui. Não parar porque a gente deve parar mesmo. Já tá no horário. Passou do horário. Que Deus nos abençoe.